paz do Senhor, irmãos. Nós estamos alegres, dizendo aí a você que o nosso coração alegra por receber cada um que já foi apresentado aqui, e que nesses dias o Senhor esteja falando na nossa vida, tá? Já foi aqui passados avisos sobre a caminhada amanhã, e nós contamos com todos os irmãos para sairmos nas ruas de Itapuranga para pregar o Evangelho através da nossa família, amém? Eu sei que a apresentação talvez soe um pouco extensa, mas é para mostrar para você. Eu só usei essa oportunidade aqui agora para dizer um fato para você. Escuta, irmãos, nós trabalhamos com a juventude, fazemos muitas visitas, e esse fato aqui é uma realidade. Quantas vezes a gente disse para o pai: manda seus filhos, vai com ele, pensa nisso aqui, tá? Vai embora hoje, mas vai pensando qual cena dessa faz parte a sua família. Tomara que seja das 5, daquela que mostra o objetivo da obra do Senhor, amém? Deus abençoa cada um, e eu quero dizer a você que amanhã nós teremos o dia todo, à noite, terça o dia todo e à noite queremos a participação dos irmãos. Tá vendo ali uma poltrona bonita? Tá vendo, irmãos? Foi doada pelo irmão Gildi, que vai fazer as poltronas da igreja, da empresa Goflex. Ela vai ser sorteada para os irmãos. Quem quer ganhar ela, irmãos? Beleza. Sei que não é todos, os irmãos gostam de ficar em pé, mas não tem problema. Esteja aqui na terça à tarde, tá bom, irmão? A bênção é para quem estiver aqui. Deus abençoe o pastor presidente com a introdução, pregador, depois com o término do culto. Graças a Deus. Irmãos, toda a igreja em pé, estaremos agora ouvindo a palavra de Deus na instrumentalidade do pastor Dorival Dias Neto. Ele vai estar ministrando aqui uma palavra, e eu tenho certeza que, como Deus já tem conduzido essa reunião até aqui, Ele vai usar mais uma vez o pastor para estar ministrando aqui uma palavra que vai falar com pessoas amigas que aqui estão, mas vai trazer também uma palavra de edificação para a igreja. Você crê nisso, irmão? Amém? Glórias a Deus. Pastor Dorival. Meus queridos irmãos, com muita alegria eu quero vos cumprimentar com a santa e doce paz do Senhor Jesus. Se os irmãos quiserem tomar os vossos assentos, fiquem à vontade. Eu quero, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a esta igreja, na pessoa do seu pastor, presidente, pastor Odilon Joares, principalmente pela confiança de estar me confiando nesta noite o púlpito desta igreja para poder trazer uma palavra de Deus às famílias. É sempre muito bom vir à cidade de Itapuranga, rever irmãos, rever amigos e, acima de tudo, poder contemplar aquilo que Deus tem feito nesse campo de trabalho. A última vez que vim a Itapuranga, não me recordo exatamente quando, mas esse templo ainda não estava nem no seu início de construção. Portanto, já faz bastante tempo. Só que eu estou em Brasília, já vão fazer 6 anos, agora no mês de março. E a gente sabe, por boas notícias, o quanto Deus tem abençoado esse campo de trabalho.
Eu quero, ainda nesses comentários introdutórios, estar cumprimentando a organização da juventude por essa mensagem dramatizada, encenada, que acredito que falou tudo aquilo que a gente precisa de ouvir acerca da família e da sua importância enquanto berço da fé, enquanto educadora da fé, enquanto responsável pela transmissão de valores bíblicos e espirituais. Parabéns, Deus abençoe. Desejo a todos vocês um congresso de renovação, mas, acima de tudo, um congresso de muita reflexão. Nós estamos precisando de refletir muito sobre a família, o futuro da família, o futuro dos nossos filhos, o futuro das novas gerações. Se a família hoje, ela enfrenta desafios, ela vai enfrentar muito mais daqui a 10 anos. E depois ela vai enfrentar muito mais daqui a 20 anos. Não esperemos facilidade, não esperemos moleza. A situação relacionada à família, ela será cada vez mais de alta complexidade. Mas nós, enquanto igreja, continuamos acreditando que a família, enquanto ideia de Deus, ela nunca vai acabar, ela continuará, porque ela é de fato ideia de Deus. Eu quero convidar os irmãos para que abram as vossas Bíblias no salmo que é tema desse congresso, o salmo de número 128. Salmo 128. Diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e serás feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Você pode dizer amém? Queridos irmãos, eu inicio essa mensagem, essa reflexão, fazendo a seguinte observação: falar sobre família é sempre um desafio. Não é um tema muito fácil de você abordar, embora alguns pensem o contrário. O tema família é um tema complexo, e esse desafio ele aumenta ainda de tamanho, de dimensão, quando nós nos propomos a refletir sobre a família do século 21. Porque se fôssemos refletir sobre a família do século 20, é uma coisa. Sobre a família do século 19, outra coisa. Se fôssemos refletir sobre a família antes da Revolução Industrial, seria outra coisa.
refletir sobre a família do século XXI é refletir sobre uma instituição carregada de complexidade e de muitos desafios. Primeiro, nós vivemos um tempo de muitas mudanças, e as mudanças são inegáveis, as mudanças são incontestáveis, elas estão aí, na nossa realidade concreta, elas estão aí, na realidade das nossas famílias, e das famílias com as quais nós convivemos, e as mudanças pelas quais a sociedade está passando, afeta todos os segmentos da sociedade. As mudanças que nós estamos enfrentando afeta principalmente os relacionamentos, e a estrutura familiar, ela é profundamente afetada com o impacto dessas mudanças. Essas mudanças trazem, ou elas promovem impacto na vida pessoal, na vida profissional, na vida dos membros da família, e especialmente essas mudanças, elas provocam um impacto muito grande na vida da juventude. Que mudanças são essas, pastor? Que mudanças estão acontecendo que afeta tanto a família, que impacta tanto a família, que atinge em cheio a estrutura da família? Dentre tantas as mudanças que estão ocorrendo hoje no nosso mundo, o avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia traz mais mudanças do que nós possamos imaginar. Vejam quanto que a alta tecnologia provoca mudanças na família. Outro dia eu fui almoçar com os meus filhos no Dia dos Pais. Quando nós chegamos lá, o restaurante estava cheio. E aí pegamos uma senha para ir para uma sala de espera. Quando nós chegamos naquela sala de espera, eu pensei que eu tinha ido para uma sala de velório. As famílias sentadas à mesa, mas ninguém conversando, cada um no seu iPhone, cada um no seu iPad. A tecnologia hoje, ela distancia os próximos e aproxima os distantes. A tecnologia atingiu em cheio a família. E não adianta demonizarmos a tecnologia, porque ela veio para ficar. Não adianta nós exorcizarmos a tecnologia, porque ela veio para ficar. Ela faz parte da vida. Ela já está incorporada no nosso modo de viver e nos nossos relacionamentos. Eu já estou vivendo a geração dos meus netos. Eu tenho uma netinha de 2 anos e 7 meses. Ela não pede boneca, ela pede iPhone. Ela quer YouTube. Ela quer navegar. A avó dela, que é analfabeta digital, fica espantado com ela. Como é que essa menina entende dessas coisas? Parece que ela já nasceu com isso no seu DNA. Então a alta tecnologia está impactando a vida das famílias. Outra coisa que traz um impacto enorme à família: as exigências do mercado de trabalho, as exigências de uma faculdade, as
se preparar. Todos os estudos e pesquisas que estudam a família não deixam de lado os efeitos da tecnologia e as exigências do mercado de trabalho e os efeitos que eles produzem na família. Por isso hoje nós vivemos famílias adoecidas. Por isso hoje o estilo de vida das famílias é um estilo agitado, é um estilo frenético, tão muito bem representado pelas famílias que dramatizaram, que encenaram essa peça nesta noite. É um estilo de vida que dificulta os relacionamentos. É um estilo de vida que estrangula os relacionamentos. E a reboque desses relacionamentos fragmentados, a reboque desses relacionamentos que não se aprofundam, vêm as doenças emocionais. A gente viu aqui uma família que, quando a criança se tornou jovem e adolescente, a mãe desesperada disse: vamos arrumar um psicólogo para essa menina. O que a gente viu aqui hoje não é ficção, não é imaginação, é realidade. Pastor, mas isso é lá fora, aqui não, aqui também. Nós não estamos imunes a esse estilo de vida complexo, agitado. Por isso, as doenças emocionais, por isso, as doenças de naturezas psicológicas. E por que não dizer também, daí, as doenças também de natureza espiritual. Nós sabemos que a natureza humana não mudou. A natureza humana é a mesma e sempre será a mesma. Então o que nos resta? Nos resta compreender as questões familiares a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de uma perspectiva teológica. Esse privilégio nós temos. Esse privilégio você tem. Se você negligenciar, pagarás o preço por isso. Mas se abraçar o projeto de Deus para a família, a sua família será bem-aventurada. A sua família vai colher os bons frutos de uma tratativa bíblica para as questões familiares. Nós temos esse privilégio. Enquanto nós trilhamos o caminho para a maturidade, com a consciência das nossas responsabilidades, nós temos um mapa que é melhor do que qualquer manual de psicologia, que é melhor do que qualquer manual de autoajuda, que é melhor do que qualquer manual de antropologia, de sociologia. A Bíblia é a autoridade máxima quando o assunto é família. Nós temos a Bíblia. Queira que nesta noite o meu público, o nosso público aqui, seja maciçamente de jovens que já estão pensando em casar, que já estão pensando em formar família. Queridos, o que é a família? Família, além de ser uma ideia de Deus, a família é a expressão do cuidado de Deus. Deus cuida de nós através da família. Expressão do cuidado de Deus, porque ela propicia
daria ao ser humano o lugar devido para o seu desenvolvimento em todas as suas dimensões: físico, emocional, mental e espiritual. Por detrás de todo homem maduro tem um ambiente familiar saudável, que lhe proporcionou o espaço para o seu pleno desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual. A família é esse espaço privilegiado. Agora, nós temos que falar de desafios, que não são poucos, são grandes. Eu diria que a família, ela enfrenta grandes desafios para preservar as suas crenças, para preservar os seus valores. Nós temos que passar para a próxima geração aquilo que nós recebemos da nossa geração anterior. E o que a gente está percebendo é que os valores estão se perdendo no caminhar, estão se perdendo na trajetória da vida. Nós precisamos de resgatá-los, de buscá-los de volta, de trazer esses valores para a mesa do café, para o culto doméstico. Nós temos que trazer esses valores para o sofá, aonde nós sentamos para avaliar o dia e reconhecer que Deus é o Deus da nossa família. Aleluia! Nós precisamos de enfrentar esses desafios de cabeça erguida, porque uma geração, ela funda a próxima geração. Estão lembrados do caso de Josué? Quando Josué morre, e aqueles que faziam parte da geração de Josué também morrem, uma geração inteira não ouviu falar de Deus. Uma geração inteira ficou alheia a Deus. Veio o período dos juízes, 400 anos de sofrimento. Antes de Moisés partir, ele deu instruções para o povo. E uma das instruções que Moisés deu para o povo foi essa: vocês vão entrar para uma terra, vão morar em casas que vocês não edificaram, vão comer de vinhas que vocês não plantaram, mas cuidado para não me esquecer, cuidado para não me esquecer. Se a nossa geração parar de falar em Deus, a próxima geração não saberá o que é Deus. Se a nossa geração parar de falar em honestidade, a próxima geração não saberá o que é honestidade. Uma geração funda a outra geração, estabelece os alicerces da próxima geração, estabelece os fundamentos da próxima geração. E isto da família já fica complicado a partir do seu conceito. Quando você vai para o conceito de família, aí sua cabeça fica toda confusa. E eu acredito que um dos grandes desafios hoje já começa pelas rápidas mudanças do conceito de família. Aquele nosso velho conceito e abençoado conceito da Bíblia, e o velho conceito do nosso dicionário de língua portuguesa, Aurélio Ferreira, que afirma, ou afirmava até 96, que famílias são pessoas aparentadas, que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Esse conceito não vale mais para os meios acadêmicos, não vale mais para os meios jurídicos, não vale mais perante
conceito é um conceito originário, é um conceito válido, mas que hoje não é mais usado nas academias. Faça-se um curso de ciências sociais, de antropologia, de psicologia, de letras, de pedagogia. Se você encontrar esse conceito aqui lá, como sendo um conceito atual, me mostre. Mas esse conceito aqui, ele ficou para trás. Por quê? Porque hoje nós temos as mais diversas configurações familiares. E são essas configurações familiares que estão dificultando a transmissão dos valores. Esse é um grande desafio. A família hoje, ela tem diversos desenhos, ela tem diversas molduras, ela tem diversos quadros, e não apenas o conceito que eu trouxe para vocês. Hoje nós temos a família formada pelo marido e mulher sem filhos, outra formada por marido e mulher com filhos, além da família composta por um pai ou uma mãe sem filhos. O modelo crescente é a família formada por pais e filhos diante da conhecida produção independente. Eu me lembro que na minha graduação eu tive que fazer um trabalho com uma mãe, e a mãe tinha 2 filhas. E eu convidei ela para participar de uma mesa redonda em sala de aula, e ela diz: eu queria 2 filhas, mas não queria marido. Então eu arrumei um pai para elas, porque elas são minhas, elas não são de ninguém. É um modelo crescente de família no Brasil, também afetada pelo divórcio, onde o pai exerce pouco ou nenhuma participação na vida dos filhos. Queridos, se a gente viu aqui a representação de 5 famílias, com pai, mãe e filhos, com essa dificuldade, imagina se a gente trouxesse para esse cenário aqui outras configurações familiares. Imagina a mulher dizendo: esse filho seu com ela, problema seu. Aqui o pai sendo o marido da mãe, a mãe ainda disse para ele: é seu filho. Imagina uma configuração aonde não tem o pai, não tem a mãe, aonde o pai não exerce nenhuma participação nas vidas dos filhos. É a família conhecida como família monoparental. Há também uma crescente formação familiar, advinda de casamento entre pessoas que trazem filhos de relacionamentos anteriores, que somam-se à família atual. Um dia eu li uma reportagem na revista Isto É, Algo de Família, e o escritor daquela reportagem diz: hoje Algo de Família tem que ter legenda, esse aqui é o pai, esse é o padastro, esse aqui é filho do primeiro, esse é filho do segundo. Nós estamos tendo essa configuração de familiares aonde vem membros advindos dos casamentos e que mistura os meus, os seus e os nossos. Hoje você tem família onde tem os meus, os seus e os nossos. Dá para entender a complexidade em que nós estamos inseridos? Por isso que eu disse que falar de família não é fácil. Falar de uma família com pai, com mãe, com filho é um pouco mais fácil, mas também nem tanto. Mas falar de uma família que se enquadra dentro desses conceitos novos, dentro desses conceitos modernos, nós temos que nos esforçar muito. Só que é uma realidade. Só que é uma realidade que veio para ficar. São as famílias conhecidas como família mosaico.
onde você tem membros das diversas matizes, das diversas origens, aí eu diria que essa estrutura familiar tão complexa, que compreende maior número de avós, de tias, de irmãos, de amigos, de pessoas estranhas, que fazem parte do dia a dia dos envolvidos de uma hora para outra, e que passam também a ser chamadas de parentes, acabam trazendo dificuldades nos relacionamentos. Me entenda uma coisa, eu não estou julgando, eu estou apontando dificuldades. Se é você e o seu filho, você é família, amém? Se é você e o seu marido, você é família, amém? Se é você sozinha, família. Pastor, lá atrás as coisas se desacertaram, e está acontecendo exatamente isso que o senhor está falando. Família. Eu não vim aqui nesta noite para estabelecer um tribunal para dizer essa é certa, essa é errada, essa é certa, essa é errada. Eu vim aqui para apontar os desafios que nós temos diante dessas novas configurações, diante dessa nova realidade. E aí eu vou parar por aqui, porque tem outras configurações. Hoje nós temos reconhecidamente a família homoafetiva, está reconhecida por lei, legalmente. Imagina a cabeça dessa criançada. Então esse é o grande desafio, juventude, vocês que ainda não casaram. Eu já casei. Graças a Deus, Deus me deu 3 filhos, 2 noras já e uma netinha. Estou feliz. Eu pensei, vou casar os meus filhos e não vou ter trabalho mais. Meus irmãos, casei e aumentou. É claro que eu sou uma voz solidária aqui nesta noite. Ninguém mais teve o problema que eu tive, de estar aqui acompanhando, de estar aqui tendo que aconselhar. Faça assim, faça assim. Então essa realidade que eu trouxe para vocês, ela nos impõe algumas coisas. Ela nos impõe em nossa responsabilidade com a geração que nós estamos preparando em nossas famílias. E infelizmente, pouco tempo sobrou para o desempenho das funções familiares. Quantos aqui sentam juntos no café da manhã? Quantos sentam juntos no almoço? Quando a casa tinha 5 filhos e só um chuveiro, as pessoas ainda se falavam. Mãe, fala pro Pedrinho que eu preciso de tomar banho. Hoje cada um tem o seu chuveiro e ninguém precisa ir para a fila do chuveiro. A fila bendita que não podia ter acabado. Cada um tem o seu computador, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar, e pouco tempo tem sobrado para o desempenho das funções familiares. E se a gente tem pouco tempo, a gente compromete a transmissão dos valores para a construção da identidade da família. E aí a gente começa a transferir responsabilidade. A gente diz, igreja! A família. Pastor, e a igreja? Depois. Vocês viram aqui na representação das 5 famílias? Menino querendo ir para a igreja, e o pai diz, eu estou cansado. Aí depois, mais tarde, vai bater na porta do pastor, pastor, me ajuda. O menino chegou bêbado em casa, 5 horas da manhã. Irmãos, dificilmente eu espero hoje, pode até haver, porque o
o Espírito Santo é soberano para isso, mas dificilmente eu espero haver batismo com o Espírito Santo hoje. Se o Espírito Santo quiser, ele não fará, ele é soberano. Mas a gente veio aqui hoje para pensar. Vocês me colocaram nesse tema, eu fiquei queimando cabeça com ele 3 dias e orando. Então eu tenho que chegar aqui e tenho que dividir com vocês isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque eu tenho certeza que ele colocou no meu coração para a gente estar pensando. Então sobrou pouco tempo para as funções familiares, que compromete tanto a transmissão dos valores, como a construção da identidade. A construção da identidade da criança não se forma na escola. A construção da identidade da criança não se forma nos vizinhos. A construção da identidade da criança se forma no lar. É o primeiro modelo de mulher que a menina tem, e é o primeiro modelo de homem que o menino tem. Se esse pai é preguiçoso e não quer ir para a igreja, isso vai refletir na identidade da criança. Então, nós temos pouco tempo para trabalhar a construção da identidade da nossa família. E aí, nesse emaranhado de questões, como fica a formação da criança? E a construção da identidade? E o legado que nós estaremos deixando para a próxima geração? Eu diria, são questões angustiantes. É angustiante você terminar de pregar na sua igreja uma palavra sobre família e uma senhora de 80 anos vir chorando e dizer: pastor, me ajuda em oração, a mensagem falou comigo, pastor, só para o senhor, a minha neta chegou para mim e me disse que está com uma namorada. E eu disse para ela: não faz isso com a vovó, minha filha. E ela disse: vovó, está decidido. É angustiante, nos causa dor na alma. Por isso eu entendo que vocês foram de uma felicidade tremenda de trazer isso para a gente estar conversando com vocês aqui. E que o Espírito Santo coloque isso não apenas na mente, mas no coração. Aleluia. Uma geração educa a geração seguinte. Isso é bíblico, isso é histórico. Desde a família de Abraão, família de Isaac, família de Jacó, que não são exemplos de famílias perfeitas, que aliás nós não temos exemplo de família perfeita na Bíblia. Se a gente fosse procurar na Bíblia uma família, dizer essa aí eu quero imitar, nem a de Jesus daria, porque os irmãos de Jesus tiveram inveja dele. Os irmãos de Jesus nem compreenderam o chamado dele. Então, uma geração faz a educação da outra geração. Pela sua natureza, o homem é um ser em construção. Não existe filho acabado. Não existe pai acabado. Não existe casamento pronto. Casamento pronto é uma utopia. Outro dia eu sentava com um casal e eles infelizmente se separaram, e o que eu ouvi da mulher foi: pastor, eu pensei que o nosso casamento aguentaria o tranco. Eu estava segura disso. Não existe casamento pronto, não existe família pronta.
Aleluia. Eu diria que nem crente pronto nós ainda somos. Nós estamos lutando para chegar no céu, para ser santo, para não pecar, para não irar, para não errar. E quando nós olhamos para as páginas do Velho Testamento, vemos um Deus se apresentando como um Deus de família. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus de geração. Esse que vos fala aqui esta noite é fruto das orações e dos cuidados de mamãe, que com 5 filhos e o marido não crente, e só ela crente na família, ela conseguiu transmitir para nós os valores para nos fazer homens e mulheres. Nosso Deus é um Deus de gerações. E nesse cenário atual, nesse mundo globalizado, tecnológico, nesse mundo encantador, sedutor, o novo Deus, com D minúsculo, tem surgido e está assumindo esse poder no século XXI. O Deus mercado. Tudo hoje é mercado. Ele é que manda, ele é que dita, ele é que dá as regras. E as famílias começam a funcionar em função disso. Tanto é que a preocupação do pai hoje, a preocupação da mãe é formar o filho para quem? Para o mercado. Se ele chegar em casa e dizer: mamãe, papai, meu coração está queimando, eu já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer, meu filho? Eu vou estudar música. Não, meu filho, não mata papai, não mata mamãe. Você vai estudar música. Você tem que fazer direito, engenharia, medicina. Porque nós estamos formando indivíduos para o mercado. O mercado está pedindo engenheiro. Você vai passar fome. Mata-se o idealismo e apega-se ao utilitarismo. Se chegar falando ainda que quer ser pastor, piora mais ainda. Meu filho do céu. Pastor não, eu tenho visto o sofrimento dos pastores. Eu não quero isso para você. Então nós estamos vivendo exatamente esse Deus chamado mercado. E a triste constatação é que cultua-se muito mais esse ídolo do que Deus, visto que ele vem definindo as regras de conduta, de norma, de comportamento, de estilo de vida individual, de estilo de vida familiar. O mercado imobiliário de São Paulo descobriu: fazer apartamento de 27 metros quadrados é um grande negócio. Porque você dá a opção, olha, mora sozinho. Ele cria necessidades. Ele estabelece regras, ele estabelece normas. Tudo se apresenta com sentido utilitário, monetário, material. E quando as necessidades materiais estão acima das espirituais, a busca é pelas bênçãos utilitárias. Nas igrejas que costumam fazer campanha durante a semana, você nunca viu uma campanha de 7 quarta-feira para ser mais humilde. Não tem nem uma campanha 7 quarta-feira para eu amar mais a minha esposa. 7 quarta-feira para eu compreender mais os meus filhos. Só dá quarta-feira de abrir porta, de pegar chave. Só de chave. E os valores materiais estão acima dos espirituais. O Salmo 128 mostra que é totalmente diferente.
diferente. Feliz é quem teme. Abençoado é quem teme. Ser bom pai não é resultado de ler um livro 10 passos para ser um bom pai. Ser uma boa mãe não é resultado de ler um livro 108 coisas que uma mãe tem que fazer. Eu não acredito nessas receitas prontas. Eu acredito que ser um bom pai, ser uma boa esposa, ser um bom filho é resultado do temor a Deus. Quem teme a Deus é bom pai, quem teme a Deus é boa mãe, quem teme a Deus é bom filho, quem teme a Deus é boa sogra. Aleluia! Pastor, minha sogra é gostosa, é porque não teme a Deus. Pastor, minha sogra é um anjo, é porque teme a Deus. A felicidade não está no mercado. A felicidade não está na ascensão profissional. A felicidade está no temor a Deus. Hoje o valor monetário sobressai ao valor moral. É a inversão do ser pelo ter. O Evangelho nunca diz bem-aventurado quem tem, bem-aventurados que são. Bem-aventurados que são. Com isso nós temos a falência dos ritos familiares. Que legado pode se esperar de uma geração formada em meio à pressa e à correria? Mais uma vez eu evoco a belíssima peça de pais que não tinha tempo, que de manhã vou lavar o carro. Pai, vamos para a igreja, vou lavar o carro. Mãe, vamos para a igreja, vou arrumar a casa. Mãe, eu vou dirigir o culto hoje, eu te apoio daqui. Uma coisa é apoiar de casa, outra coisa é apoiar olhando. Minha mãe está aqui, meu pai está aqui. Nós temos a orquestra lá na nossa igreja e temos várias crianças de pais que não são crentes, e de vez em quando eles chegam lá. Pastor, meu filho disse que ia apresentar hoje, eu vim assistir ele apresentar. Pega o iPhone, pega o iPad, o que mais? O smartphone, e vai filmar e fotografar. Ele está trabalhando na autoestima e na confiança dessa criança. Se o pai não vai lá, ela se sente insegura. E amanhã ele será um adulto também inseguro. Mas se o pai está lá na hora certa, na idade certa, ele sabe que é amado, ele sabe que é apoiado, ele sabe que tem alguém por detrás dele. Que legado que a gente pode esperar de uma geração formada em meio à pressa, à correria, ao isolamento, ao silêncio, que não se teve tempo para estabelecer vínculos fortes, para contar história. Talvez a tradição mais perto daquilo que a gente precisa de olhar como paradigma é a tradição judaica. Quando Josué atravessou o Jordão, Deus disse para ele: ajunte 12 pedras, uma para cada tribo, e faz um altar, um monumento, porque você vai embora. Amanhã as gerações futuras vão perguntar: o que é isso? Ele diz: aí você aproveita e conta toda a história do Egito. Às vezes o filhinho diz: mãe, conta a historinha de Davi. Meu filho, amanhã mamãe conta. Papai, conta a história de Sansão. Meu filho, você não ouviu na escola dominical? O judeu é um bom contador de história. Meu filho, essas pedras aqui é o seguinte:
Nós fomos escravos no Egito durante 430 anos. A gente estava sofrendo, escute. E aí nós começamos a orar. E Deus ouviu o nosso clamor. E aí Ele mandou Moisés. Moisés foi lá, nos tirou de lá, nos conduziu pelo deserto. Esse memorial aqui, meu filho, foi o dia que Deus fez um milagre. A gente passou a pé enxuto aqui e cruzou rumo à terra prometida. Contar histórias. Nós temos que conhecer pela linguagem as gerações passadas. Chegar e dizer: pai, fala um pouco do vô, fala um pouco da avó. Paulo certamente disse: Timóteo, meu filho, desperta o dom que há em ti, a fé que habitou na tua avó, na tua mãe e agora habita em ti. História das gerações passadas. Infelizmente hoje o que existe é uma contestação. O vovô não pode falar nada. Se o vovô falar, vovô tá careta. Ei, vovô tem muita história para contar. Ele tem um Deus que ele serve lá de trás. Vovô já viu coisa, amém? O vovô já viveu coisa, o papai já viveu coisa, as gerações passadas já viveu coisa. Nós temos que passar isso às gerações futuras para a construção de uma história familiar vitoriosa. Agora, para isso, precisa de tempo. Repita comigo: tempo. E tempo com qualidade. Tempo com qualidade. Tempo reservado para aquilo. Aí a sabedoria bíblica, que ela nos recomenda? Ela nos recomenda a valorização do passado. Lembrem-se dos dias passados. Considere as gerações há muito passadas. Pergunte aos seus pais e estes lhes contarão, aos seus líderes e eles lhes explicarão. E aí eu quero já começar a fechar a minha palavra nesta noite e voltar aqui os nossos olhos para o Salmo 128. O Salmo 128 não é apenas poesia. No Salmo 128 nós encontramos uma boa síntese do que a Bíblia nos diz acerca da relação entre o ser humano, a busca pela realização pessoal, a família e o mercado de trabalho. Esse texto expõe 3 princípios norteadores para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Primeiro princípio: a felicidade é fruto de uma relação de intimidade com Deus. A felicidade é fruto de uma relação de intimidade com Deus. A felicidade não se encontra primeiramente no mercado e nem numa construção da família. Primeiro Deus. O problema do ser humano hoje é a inversão da agenda. Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. A realização pessoal encontra-se na bênção que vem de Deus. Você entendeu? Você ouviu? A realização pessoal, ela encontra-se na bênção que vem de Deus e é derramada sobre aquele que mantém um relacionamento de intimidade com Ele. Olha o verso 1, como é feliz quem termina o seu curso universitário. Como é feliz
como é feliz aquele que teme o Senhor. Aleluia. Você anda com o Senhor? Levante a sua mão. Levante a sua mão, por favor. Você anda com o Senhor? O que que você quer mais? Aleluia. O resto é subproduto. O essencial na vida é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Aleluia. Olhe para o homem, olhe para uma mulher realizada. Pergunta para ela, o que te faz ser assim? Ela vai dizer, é Deus. Mas eu fiquei sabendo que o teu filho está doente, mas Deus está comigo. Eu fiquei sabendo que há problemas no trabalho do teu marido, mas Deus está comigo. É aquela oração de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu esperarei no Deus da minha salvação. Aleluia. O inimigo está apostando que a nossa felicidade é porque Deus nos cercou de bens. Foi assim que ele fez com Jó. Está vindo de onde, trem ruim? Estou vindo de rodear a terra. Viu lá, Jó? Homem temente, justo, reto, íntegro. Mas não é sem razão não. Fazenda, gado, família abençoada. Deus disse, ele é feliz em mim. Aleluia. Em mim. Satanás disse, só o que ele perdeu não é o suficiente não. Toca na saúde dele. Tudo que o homem tem, ele dá pela sua própria vida. Satanás foi lá e pegou pesado mais uma vez. A mulher dele olha para ele, a mulher não aguentou, né? Mas ele aguentou. A mulher disse, você ainda conservas a tua integridade. Mulher, recebemos de Deus o bem, não queremos receber de Deus o mal, ainda que ele me mate. Eu estou com ele. Nele eu esperarei. Aleluia. Eu costumo dizer que eu não esqueço os testemunhos de 30 anos atrás. Era testemunho padrão, todo mundo conhecia. Eu quero dizer para a igreja que eu estou feliz, porque Jesus me tirou do lamaçal de pecado. Já ouviu isso? Escreveu meu nome no livro da vida, já ouviu isso? Me batizou com o Espírito Santo, me curou e vai voltar para me buscar. Deus abençoe o pastor pela oportunidade. Meus irmãos, hoje se não tiver uma chave no negócio, não me faz rir, não dá para contar bênção. Pastor, o senhor vai ter que me dar oportunidade. Pastor, aquela profecia se cumpriu. Deus derrotou os meus inimigos. Meu irmão, pede para dar testemunho de que os seus pecados foram perdoados. O teu pior problema não é o teu marido, o teu pior problema não é a tua esposa, o teu pior problema não são os teus filhos. O principal problema teu é o teu pecado. Se ele está perdoado, você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. Como é feliz quem tem a Deus. E o verso 4 diz, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O fato é que a grande maioria das pessoas na atualidade busca ansiosamente no mercado que somente a relação de intimidade com Deus pode oferecer. Você já leu a história de Salomão? Salomão lá em Eclesiastes 2,
Verso 4 ele diz o seguinte: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Aí ele disse: lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinha para mim, fiz jardim, pomares, neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que tiveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouro de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, também de harém as delícias dos homens, tornei-me um famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria, não me enganei, não me neguei nada. O que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi como correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Irmão, no dia que a gente for cantar o hino, desejamos ir lá, à beira do teu caixão, o teu paletó não precisa de bolso. Vai ficar tudo aqui. A única coisa que a gente tem permanentemente é a fé. É Deus. E a família está precisando de Deus. A família está precisando de Deus. Em segundo lugar, o trabalho é fonte de sustento para a vida, mas não é a própria vida. Quando a gente observa as palavras do Salmo 128, nós precisamos também admitir que o trabalho é uma fonte de sustento para a vida, mas não pode ser confundido com a própria vida. Nós vamos comer do fruto do nosso trabalho. O trabalho é prioritariamente uma fonte de sustentação da vida, mas a vida é um projeto maior do que o trabalho e envolve outros elementos. O trabalho existe para a vida e não a vida para o trabalho. É importante lembrar que a felicidade, a prosperidade descritas no Salmo 128 não são provenientes dessas coisas, mas da relação de intimidade, de reverência que se mantém com Deus. Lembram de Marta e Maria? Maria escolheu a melhor parte. E eu já caminho para encerrar, dizendo que além disso, esta felicidade e prosperidade, elas não são manifestas no campo profissional, mas na esfera familiar. Felicidade solitária não é felicidade. Felicidade só é felicidade se ela for a felicidade da minha família. A organização do mundo do homem da pós-modernidade é autocentrada. A gente não pode esquecer que as nossas decisões não afetam só a nossa vida. Quando Abraão disse para Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. Jó olhou e disse: as campinas do Jordão. Ele não sabia que ele estava colocando as filhas dele na frente dele. As suas decisões, elas nunca afetam a sua vida. Por que casamentos estão acabando? Porque os homens estão organizando a vida em função dos seus interesses. As mulheres estão organizando a vida em função dos seus interesses. A felicidade é para ser desfrutada na dimensão do lar. Salmo 128 aqui é o salmo de uma mulher com os filhos em volta. E naquele tempo, quanto mais filho tinha, mais abençoada era a mulher. Quando a mulher entrava assim no supermercado com 10 filhos,
todo mundo olhava e dizia: uau, bem-aventurada, Deus visitou ela. Mas quando ela tinha um sim só, o que foi com ela? E o salmista retrata isso aqui na poesia. Ele disse que essa mulher, ela é como videira frutífera em sua casa, os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. A esfera familiar é o espaço em que a felicidade que vem de Deus precisa de ser celebrada. Isso vale para nós também que somos pastores. Mulher, segura aí, estou tomando conta da obra. A primeira obra é a sua mulher e os seus filhos. A obra é importante, mas se a tua casa desmoronar, nada feito. Se o pastor hoje não receber um pastor que está sob a liderança dele, dizer: pastor, foi embora o meu casamento, ele vai dizer: ô filho, sinto muito, choro com você, sinto com você, mas vem para cá, perto de mim, não dá para você ficar aí mexendo com esse negócio com você. Quando a gente reflete nas palavras do Salmo 128, a gente precisa observar que em seus versos a felicidade e a prosperidade de um homem e de uma mulher passam pela experiência única e profunda de gerar vidas e de influenciar estas vidas decisivamente. Suzano Wesley, mãe de John Wesley, Carlos Wesley, 19 filhos, culto doméstico com a meninada toda. Desse resultado, tivemos um dos maiores pregadores de todos os tempos. E duas expressões utilizadas pelo salmista no verso 3 precisam de ser compreendidas no seu contexto cultural. E aí eu termino. A primeira delas, videira. A videira de onde se originava o vinho, sinônimo de festa, sinônimo de alegria. E essa expressão está associada ao cônjuge, no caso aqui a esposa, indicando que ela será a fonte de festa, a alegria e o prazer no lar. Um filho, quando chega em casa, você acha que ele vai perguntar por quem primeiro? Cadê meu pai? Não. Cadê minha mãe? Isso está na nossa cultura. O pai, quando está precisando real. Isso está presente na nossa cultura. Um dia a minha nora falou: nós vamos almoçar na casa do meu sogro. A minha mulher falou: que sensação ruim, parece que eu morri. Quando o filho diz: eu vou almoçar na casa do meu pai, se fala perto da mãe, a mãe não. O que está acontecendo? A mulher é a alegria do lar. Ela é, na verdade, a videira. Aleluia! Eu não sei como é que o movimento feminista ainda está lutando no Congresso Nacional para aprovar o aborto, sendo que uma vida gerada dentro da família é bênção, é vitória, é alegria, é o estender das mãos de Deus. E eu termino agora para valer. A segunda palavra é oliveira, de onde se originava o azeite, produto usado com a função terapêutica sobre os sofrimentos. Essa expressão está associada aos filhos, que serão fonte de cura, amém? E terão ação terapêutica na vida dos pais. Ei, o pai está agoniado, angustiado. O filho chega, abraça, beija, o pai desmonta. Eles são fonte de cura. Eles têm uma ação terapêutica na vida do pai e na vida da mãe.
em todas as questões aqui apontadas, sem exceção, a solução para a família passa pelo retorno à palavra de Deus, ao temor do Senhor. Se você quiser fazer com a aquiescência do pastor Odilon uma oração pela sua família agora, eu te convido para ficar de pé. Pode ser, pastor? Vamos orar. Eu creio na bênção de Deus. Vou repetir, eu creio na bênção de Deus. Que a sua família será vitoriosa, sua família será abençoada. Aleluia. Você que é moça, rapaz, adolescente, criança, não deixe para pensar na tua família quando você vier para o altar. Começa a pensar na sua família agora. Aleluia. Ontem começou o congresso na nossa igreja. Nós recebemos lá um pregador. E aquele pregador contou da história da mãe dele, que morreu aos 38 anos de idade. Ela contou para o filho que aos 9 anos de idade, na infância, ela começou a orar e dizer: Senhor, eu quero ser mãe de um pregador. Fez 10 anos, fez 11 anos, fez 16 anos, eu quero ser mãe de um pregador. Chegou aos 19 anos, casou. Primeiro filho, um pregador. Ela morreu sem ouvir ou ver o filho pregando, mas as suas orações não morreram. Suas orações não morreram. A oração que você faz pela tua família agora, ela penetra gerações afora. Tem gente aqui que é fruto de oração de vô, de vó, de mãe, de tio, de tia, de gente que já partiu. Você está hoje colhendo os frutos de alguém que há 30 anos dobrou o joelho e disse: Senhor, eu quero vê-lo te servindo. E você está aqui. Queridos, o jovem e a família do século 21, a família que serve a Deus vai continuar em nome de Jesus. Vamos vencer o secularismo, vamos vencer o mercado, vamos vencer todas as crises e vamos triunfar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Comece a abençoar o teu casamento agora. Comece a abençoar o teu filho agora. Aleluia. Isso. Aleluia. Pastor, é caso perdido, né? Não. Pastor, não tem mais jeito não, tem. Pastor, o que eu podia fazer eu fiz. Deus ainda está no controle da tua família. Pastor, o meu filho desviou, ele vai voltar. A minha filha saiu de casa, ela vai voltar. Aleluia, o meu marido quer ir embora, ele não vai.
mais que o teu filho não tem jeito, que a tua filha não tem jeito. Não diga mais que o teu casamento não tem jeito. Em Deus tem jeito, em Deus tem jeito, em Deus tem jeito. Graças a Deus. Deus abençoe. Podem se assentar. Pastor Odilon, obrigado, pastor, pela confiança. E Deus abençoe essa igreja de vocês.